Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje são os pilares da manutenção produtiva total. Então essa técnica de manutenção produtiva total, ela foi citada pela JIPM japonesa de 1969, que é o Instituto Japonês de Manutenção de Plantas de Indústrias. O objetivo dela é o gerenciamento da manutenção produtiva total e eliminação de perdas, contínua de perdas. Então nós vamos citar alguns tipos de perdas durante a nossa apresentação, em várias áreas, incluindo aí a área administrativa. Queria agradecer a participação de todos, sejam bem-vindos e não esqueçam das questões, né? As questões que podem ajudar a gente no desenvolvimento do tema escolhido aqui. Incluindo aí, eu gostaria até que o pessoal fizesse uma solicitação sobre um determinado tema, porque até agora eu estou fazendo a escolha dos temas, né? E é sempre bom a gente ouvir os inscritos no sentido de escolher o item que gostaria que seja apresentado. O primeiro pilar da manutenção autônoma, o primeiro pilar da manutenção produtiva total é a manutenção autônoma. É aquela manutenção dos equipamentos feitas pelos próprios operadores, pessoal das auxiliares, para garantir aí um alto nível de produtividade, de desempenho global da organização. Lembramos que todos da hierarquia trabalhamos para o cliente, né? Isso faz parte da conscientização. Muitas vezes a pessoa não sabe que trabalha para o cliente. E ela deve detectar, aprender, né, ser incentivada a detectar sinais de possíveis problemas com os recursos utilizados. As atividades de manutenção autônoma começam nos equipamentos e se estendem por toda a organização e por toda a produção. Não só a produção, nós vamos ver mais para frente que tem um dos pilares é a administração. Porque muitas vezes a administração atrapalha a produção, com falta de equipamentos, falta de peças de reposição e entre outras coisas, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O objetivo deste pilar é conscientizar o operador de sua responsabilidade com o equipamento de trabalho, através das atividades da manutenção autônoma. Ela não é uma manutenção comandada, é autônoma. Então ali o pessoal está ali no equipamento, está produzindo, e está observando coisas assim importantes ali no processo. Uma indicação assim das mais relevantes é os 5S, né? Implantar os 5S, que é o sistema de arrumação, coordenação, limpeza, padronização e disciplina. Esse programa ele é muito amplo e bem aplicável e bem utilizável aí dentro dos conceitos, né, da manutenção produtiva total. Começa-se uma implantação numa área piloto e depois se estende para toda a organização. E nessa fase temos que incluir a conscientização dos operadores da necessidade para com os equipamentos, de manter, né, os equipamentos em ordem e disponíveis para uso. Porque muitas vezes você vem uma programação e na hora de executar aquela programação na fabricação de um determinado produto ou na execução de um determinado serviço, o equipamento está indisponível, né? Então, com base aí nos 5S, o autor, né, dessa literatura, Tavares, ele
cita aqui que são 7 etapas do programa desse programa de manutenção produtiva total, envolvendo os 5 S, né, o sistema 5 S. A primeira etapa é a questão da limpeza inicial. Essa limpeza inicial, ela é motivo de criação de grupos de trabalho, equipes, né, dos 5 S, que se inscrevem então para participar de um concurso que sofre auditorias e depois finalmente tem uma premiação que deve ser uma premiação positiva, não que crie conflitos ou desestimule o funcionário. Ao contrário, tem que ser uma premiação que seja positiva, né? E o conteúdo dessa fase aí, dessa etapa, ele diz o seguinte, que a inspeção como forma de limpeza, né? Lubrificação e aspectos das partes dos equipamentos, identificando e corrigindo anomalias. Então nessa fase, apesar da gente e o Housekeeping chamar de Housekeeping 5S é o mesmo programa, ou é japonês e o Housekeeping é o americano. Mas os dois são baseados nos mesmos princípios, né? Então, essa limpeza mais serve, você fala limpeza, mas na verdade ela mais serve como uma inspeção de fato. Inês, obrigado. Oi. Então aqui na nossa nona live, é nona ou 10ª live? Estou tentando aprender mais, cada vez mais, cada live é uma lição. A segunda etapa lá do Tavares é a eliminação das fontes de inconveniências e locais de difícil acesso. Aí envolve comparando aí com o Housekeeping, os 5S, a arrumação, seria a arrumação. Então a eliminação de fontes de contaminação, melhoria de posição de elementos do equipamento para facilitar a inspeção, né? Aí muda a altura da máquina, a altura do equipamento, mudanças, fixação de proteções, porque durante esse processo de identificar aí as fontes de contaminação, muitas vezes tem uma proteção, uma carenagem na máquina, e essa carenagem nem sempre é tão eficiente e é perigosa, porque pode provocar algum tipo de acidente. E a questão de saúde, segurança, está envolvido também dentro da manutenção produtiva total. Lá no final nós vamos ver. Eu acho que é a última etapa a respeito. A etapa 3, queria dizer o seguinte, todas essas etapas aqui, elas podem, tem muita discussão a respeito disso. Quando a gente faz uma reunião com o pessoal na prática, isso aqui leva a reuniões assim de semanais, de 1 hora, normalmente de 1 hora, para não comprometer outras atividades, né? E para ir desenvolvendo o trabalho gradativamente. Então, aqueles grupos que foram formados, eles vão ter uma agenda fixa, muitas vezes uma agenda fixa para que ela seja cumprida, porque tudo isso tem que ser, vamos dizer, sustentado pela diretoria. Então, se a programação da equipe está para quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, vai ser na quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, e vai parar o processo produtivo para fazer o housekeeping. Então, isso é que fortalece o trabalho dos operadores e motiva eles conscientiza e motiva para enfrentar o projeto. Então, a etapa 3. Né? Etapa 3 é a elaboração de padrões de lubrificação e inspeção, que corresponde à padronização do housekeeping, do sequestro do housekeeping. A implementação de ações e procedimentos que permitam a inspeção.
com relação também a limpeza, para facilitar a limpeza. Lubrificação, limpeza e lubrificação estão andando juntos aí. A etapa 4 é a inspeção geral, padronização também. Elaboração aí de manuais, de instruções, de formulários, de causas inconvenientes, já de identificação de causas, onde tem mais probabilidade de ter causa ou não, os registros, né, que vão ser feitos, reparos, pequenos reparos, que vai apertar um parafuso, encontra o parafuso, o que faz? Vai lá, aperta o parafuso e tal. Então são aquelas coisinhas assim, que juntas, elas, juntando todas essas pequenos inconvenientes, até é o termo utilizado, né? Então, juntando esses pequenos inconvenientes, acabam se transformando num grande problema. Até que, o que vai acabar acontecendo é que a máquina vai parar. De um jeito ou de outro, a máquina vai parar. A etapa 5 é a inspeção voluntária. Essa daqui é uma das mais importantes, assim. Porque cada equipamento vai ter uma lista de verificação para a execução do autocontrole, né? Então essas listas de verificação, elas são assim bastante flexíveis e bem objetivas e depende muito do próprio operador, da pessoa que está ali utilizando o equipamento, de pegar essa lista periodicamente na frequência que foi estabelecida e fazer toda a verificação, verificar lá a pressão, a velocidade, a rotação, a temperatura, enfim, todas as variáveis ali que envolvem aqueles equipamentos que está nessa lista de verificação. Considerando aí que essa lista de verificação, ela vai ser assim, uma lista que ela inclui aí variáveis, né? Ela inclui variáveis que podem ser observadas com os 5 sentidos. Não é a necessidade de grande instrumentação, por exemplo. Você usa lá, talvez, uma coisa de instrumentação, mas no caso, você vai observar o quê? A temperatura da máquina, se não está aquecendo, né? A vibração, se não está iniciando um processo de vibração, ou você vai ter lá, se for na área de cosmético, por exemplo, um cheiro, ou mesmo numa indústria, um cheiro também, uma fumacinha saindo aqui e ali, ou numa instalação elétrica, né? São vários sinais aí, a gente chama de sinais mesmo, são sinais que devem ser observados pelos operadores ali nessa inspeção voluntária. E essas listas de verificação, elas que ajudam, né, o operador a observar os pontos importantes, né? Então, é uma das tarefas assim, das mais flexíveis e das mais importantes, né? Porque aquilo que é obrigatório vai acontecer, mas aquilo que é voluntário nem sempre acontece e precisa de um apoio aí para que as pessoas, para que os funcionários pratiquem essa inspeção voluntária. Essa é a quinta etapa. Essas listas de verificação vão envolver, a gente fala muito de parte mecânica, né? Então, só para relembrar que em vários equipamentos, de serviços, também de serviços, mas acho que mais na indústria, essas listas de verificação, elas são voltadas mais para a mecânica, mas não é bem isso daí que deve ser considerado, não. Essas listas, hoje em dia, você vê assim, máquinas assim, na produção, computadorizadas, né, robôs, então você vê a parte de software, você vê a parte de programação que eles recebem na máquina para produzir as peças, você vê a parte elétrica, né? Então você vai lá a voltagem, a amperagem que está sendo consumida, você vê a parte toda, não é só a mecânica, então são todos os aspectos daquele equipamento. Iluminação, né? A própria iluminação, peças, dispositivos que são associados, né, ao equipamento para facilitar a movimentação de peças, localização de peças.
Então tem uma série de equipamentos e essas listas de verificação devem apoiar todos esses equipamentos e todas as áreas envolvidas ali. Você vai ter lá mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica, enfim, todos que forem necessários para cada equipamento. Isso facilita muito o operador, porque ele vai procurar nessa inspeção voluntária aspectos gerais, né? Não é só uma coisa padronizada, assim, tá padronizada na lista, mas não é uma coisa assim como as outras que devem ser mais rígidas, né? A sexta etapa é a parte de organização e ordem. E a organização e ordem envolve aí o próprio nome já diz que é a organização e a padronização. Essa padronização são aquelas padronizações de atividades de inspeção, de lubrificação, de manutenção, de ferramentas, de moldes, da padronização e da parte de registros e dados. Na parte anterior também são os registros e dados. Então, não esquecer, muitas vezes nós vamos nos defrontar com equipamentos que não tem um histórico de manutenção, tem que começar do zero, para começar a conhecer o equipamento, para poder observar as partes mais suscetíveis a falhas, né? E com esse conhecimento, com esse histórico, esse passado, facilita muito ter isso daí tem que estar registrado. Como no passado não havia muita preocupação em registro, no caso, antes da manutenção produtiva total, não havia muita essa preocupação. Agora não, agora vai ser importante essa parte de documentação. Alguém que tem uma pergunta? Artins Vivaz entrou. Heloísa, sejam bem-vindos. Essa foi a etapa 7. Então, já para aproveitar a oportunidade, tem um pessoal que chegou agora, esse comecinho, eu sempre faço o seguinte, essas lives são gravadas, né? E eu dou baixa nelas e faço um arquivo MP4 e coloco no YouTube. No YouTube lá está na minha página, que é Olavo Tessaro. Então você consulta a página Olavo Tessaro, você vai ver todas essas lives, estão gravadas e disponíveis lá para você fazer download e rever, né? Então se perder alguma coisa aí no meio da live, você pode procurar resgatar isso lá tanto no YouTube também, no Instagram também fica gravado, e também lá no YouTube fica um pouquinho mais organizado a live. Consigo fazer algumas mudanças, melhorias. E a sétima tarefa é a consolidação da manutenção autônoma. Essa consolidação da manutenção autônoma é aquela primeira, né? Manutenção autônoma. Aqui, ó, é a primeira parte que nós estamos vendo. É aquela que é a manutenção feita pelos operadores, não é feita pelos profissionais da manutenção, é feita pelos operadores. Quando os operadores detectam uma falha grave, ou uma suspeita de uma falha grave, aí aciona a manutenção mais técnica, né? Aquela que vai fazer os consertos de fato. Aqui no caso da inspeção, a padronização, a sétima atividade, a consolidação da manutenção autônoma. Aqui, essa manutenção, essa consolidação, ela é, vamos dizer assim, avaliada, medida, através do nível de excelência de controle dos equipamentos, atrelada ao gerenciamento dos objetivos e metas da organização. Então, o que eu entendo aqui? Que todo esse resultado da manutenção produtiva total, ela tem que estar voltada, né,
para os objetivos maiores da organização. Então, como a MPT tem que começar lá também, lá da diretoria, com uma aprovação da diretoria, uma autorização ou uma determinação da auditoria para a implantação da MPT, o que acontece? Ela estabelece, a diretoria tem os seus objetivos, e esses objetivos é uma pirâmide que vem lá da direção. Essa direção ela está lá no nível estratégico, né? Depois ela passa para o nível técnico e depois para o nível operacional. Então tudo que você fizer lá no nível operacional tem que atender o técnico e a estratégico. Então vamos pensar que a manutenção, mas a manutenção, o que ela tem a ver com a diretoria? Ela tem a ver com a diretoria porque aquilo que ela está fazendo aqui tem que refletir alguma coisa lá em cima, no estratégico. Porque senão não tem sentido nenhum fazer esse trabalho. Esse trabalho ele tem que estar ligado como na pirâmide, né? Está numa escadinha ali que vai subindo até a direção. Então todo mundo está envolvido. E todo mundo está trabalhando para atender aqueles objetivos da alta direção. E essa alta direção, obviamente, junto com toda a equipe, está voltada para o cliente. Esse é o conceito básico. Tudo que você faz dentro de uma organização tem que estar voltado para o cliente. Se você fizer alguma coisa que não vai refletir em nada para o cliente, então você está fazendo porque você gosta só, mas não vai custar alguma coisa, mas não vai resolver nada, melhorar nada para o cliente. Tudo bem? Então essa daqui é o primeiro pilar da manutenção, da manutenção produtiva total. É a manutenção autônoma. O segundo é a manutenção planejada. A manutenção planejada, ela é o pilar responsável por todo o planejamento da manutenção em seu nível macro, né? Grande. Então ela estabelece lá o planejamento. A responsabilidade da gestão desse pilar é do setor de manutenção da empresa, considerando aí que a manutenção da empresa está ligada lá na direção, né? Porque se tiver 3, 4, 5 níveis abaixo da direção, o efeito já não vai ser o mesmo, né? E os executores são os mantenedores, né? Aqueles que trabalham mesmo, os quais eles vão ter uma formação técnica que permite maior conhecimento dos equipamentos. Então são aqueles já técnicos, né? Que já conhecem melhor os equipamentos. O objetivo é aumentar a eficiência global dos equipamentos, né? Com o aumento da disponibilidade operacional. Não adianta, no caso, né, a disponibilidade operacional, ela está voltada aí para a produção, para dar volume, né, fabricar os volumes necessários. Aí tem todos os recursos, mas não tem a máquina para fabricar. Essa é um dos grandes problemas, né, das organizações, de uma forma geral. Nesse caso, aqui já está envolvendo a parte técnica, né, que são os mantenedores, né, os executores, né, e mantenedores. Então, já é uma parte técnica. Então, cabe aí normalmente isso aí tudo está voltado para um cadastro completo com os equipamentos, né, os responsáveis pelo desempenho da organização e suas principais características, né. Então, pegar aqueles equipamentos que são realmente aqueles... não são equipamentos chaves, porque equipamentos chaves, assim, tá à parte, né? Aquilo ali não tem jeito, aquilo ali tem que ter uma manutenção como por exemplo, a entrada de energia elétrica, né? A primária, né? Aquilo ali tem todos os controles continuamente e tal, mas são eles também, mas os outros equipamentos de produção, né? Aqui está voltado mais para os equipamentos de produção, mas a primária lá também entra. Internet entra, tem várias coisas aí que não produzem, mas se não tiver aquilo ali, não vai produzir mesmo, né? Então esse cadastro ele deve ter todas as informações necessárias ali para quem vai usar aquele equipamento, incluindo os operacionais, porque lá vai estar também ligado
aquele equipamento, vai estar a lista de verificação ali, que ele vai usar no dia a dia, né, naquela voluntária, né, manutenção voluntária, inspeção voluntária, né. E esse plano aí envolve, né, esse planejamento e manutenção nível macro, ele envolve aí a elaboração de cronogramas de cada equipamento, né? Então tem um macro lá, mas tem um específico ali da realização das manutenções programadas para cada equipamento, incluindo as partes do equipamento, né? Porque a gente fala equipamento, imagina que um trem seja um equipamento, tá? Mas a locomotiva é uma parte do trem, mas ela precisa separadamente. Então, um motor, muitas vezes um motor de um gerador de energia elétrica, um motor de alta potência que toca uma máquina de 200 metros de comprimento, vamos dizer assim, só aquele motor requer todos os cuidados da manutenção produtiva total. Ao passo que outras partes menos significantes sofrem também, mas com uma frequência menor, com uma intensidade menor, né, de inspeções, etc. E sejam elas aí, no caso, essa manutenção programada, ela é voltada, já é programada, né? Ela é voltada para as manutenções preventivas e preditivas, né? Então, vou aproveitar a oportunidade aqui, que sempre que participo desse treinamento, eu gosto de colocar essa parte, diferenciar as corretivas das preventivas e das preditivas. Nesse caso que nós estamos falando aqui, as corretivas estão fora. Elas são indesejáveis em qualquer caso. E também são imprevisíveis, elas acontecem a hora que elas querem. E não pensa que por mais preventiva que você faça, uma hora a corretiva vai acontecer. Por um motivo, eu já apresentei numa outra, acho que foi numa outra live, ou numa apostila, alguma coisa assim, na relação entre corretiva, preventiva e custo total das manutenções. Então funciona assim, quando você só faz corretiva, né, o teu custo tem uma curva lá, quanto mais antigo vai ficando o equipamento, mais corretiva, maior é o custo das manutenções. E a preventiva é uma reta, então você programa lá gastar uma determinada quantidade todo mês de preventiva, e dá uma reta. Quando essas duas linhas se cruzam, a curva da corretiva e da preventiva se cruzam, é o ponto de equilíbrio. Ali não adianta fazer mais preventiva, porque não vai resolver mais nada, vai aumentar os custos. Então esse ponto tem que ser, para cada equipamento, esse ponto tem que ser determinado, né? Para não jogar dinheiro fora. E as preventivas, então? As preventivas são aquelas manutenções que... Eu gosto de falar do avião, porque o avião é fácil de entender. O avião tem preventiva, né? Muita preventiva. Como é que funciona a preventiva? A preventiva, ele vai lá, pega a peça e joga fora. Descarta a peça. Ele não vai olhar para ver se a peça está mais ou menos, se está boa, se está ruim, se está quebrada, se não está... Não, ele pega e joga fora. É diferente da preditiva. A preditiva você pega a peça e faz análise dessa peça. Normalmente quem faz isso são engenheiros que tenham conhecimento suficiente para fazer essa avaliação. Então você tem ali análise de temperatura, análise de vibração, análise de partículas de suspensão. Então você tem várias características dependendo do equipamento, e essas análises são análises químico-físicas ou biológicas, né? E baseado no resultado, então, quando o equipamento é novo, né? Então ele dá um prazo lá para aquele equipamento. Isso aqui eu posso trabalhar 3 anos, eu volto aqui só daqui 3 anos para fazer as outras preditivas. Pode trabalhar sossegado que não vai ter problema. Isso é o laudo, ele vai dar um laudo, o engenheiro vai dar um laudo dizendo isso, né? Com outras palavras talvez, mas é o que ele vai dizer. E daí em 3 anos ele volta, faz os mesmos testes e verifica, compara o primeiro teste com o segundo, e aí ele define assim, olha, esse daqui ainda dá para andar mais 2 anos, então vocês vão me chamar daqui a 2 anos. Então ele já diminuiu o curso de 3 anos para 2 anos, poderia ser de 5 para 3 anos, dependendo do equipamento e tal. Na terceira vez que ele volta,
ele define, faz os testes, a mesma coisa, compara os resultados e define lá que vai voltar daqui a um ano. Ou então ele define o seguinte, olha, pode programar a preventiva aí, porque essa máquina vai falhar. Ela vai falhar e se você não fizer agora essa preventiva, você vai ter prejuízo, né? Vai ter uma parada de surpresa aí. É assim que funciona. Então, essa é a diferença entre preventiva e preditiva. O que mais? O terceiro pilar. O terceiro pilar. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Nilserman. Bem-vinda, Heloísa. Bem-vinda. Obrigado pela participação. Melhoria específica. Essa melhoria específica, ela está voltada para informações de funcionamento dos equipamentos. Então ela gera estatísticas de tal forma que você possa fornecer aquele tipo de estatística para grupos de melhoria que vão pensar como fazer para eliminar as perdas, de alguma forma as perdas, como é que vai fazer, né? E voltando aí no sentido de desenvolver a melhoria contínua dos resultados daquele equipamento, né? Voltado aí ao processo de manutenção dos equipamentos. Então aqui cabe criar grupos de melhoria, geração de soluções com base em estatísticas, né? Estatísticas de fato, não estatísticas muito simples, não. Às vezes tem coisas assim um pouquinho mais complicadas, como análise de correlação, estudo de capacidade, estudo de estabilidade, são várias técnicas estatísticas aí que fornecem equações, funções, né, e tendência, análise de tendência, análise gráfica de correlação, regressão, correlação. Então, é um trabalho de informação muito rico no sentido, e essas informações vão para os grupos que estudam, no caso o grupo voltado para um determinado equipamento, ou uma linha de produção, alguma coisa desse tipo. Então, essa melhoria específica é isso, é a obtenção de informações suficientes para melhorar gradativamente os processos, né? Melhorar gradativamente significa aí o quê? Reduzir as perdas, né? Reduzir perdas, né? Por exemplo, tempo. Você tem muito questão de tempo. Máquinas trabalhando numa velocidade inferior àquela que foi especificada na planilha de custos, por exemplo. Então, na planilha de custos foi especificado que aquela máquina ia trabalhar a 50 peças por minuto. E devido a uma redução, né, do desempenho daquela máquina, ela está produzindo só 45 peças por minuto. E as outras 5? O custo incorpora nas demais. E esse custo não vai ser repassado para o cliente, obviamente, né? O cliente não aceita mais aumento de preço. A gente não aceita mais, né? Imagina as empresas, né? Alguma pergunta, pessoal? Corretora? Que é essa corretora? Às vezes, desculpa, às vezes eu confundo os nomes escrito eu posso ver um pouquinho maior aqui, deixa eu ver. Às vezes não consigo identificar direito quem está mandando a mensagem, mas pode se pronunciar à vontade. Hartins
Heloísa, Nilzemar, ok? Acho que acertei. Nossa, nós já estamos com 35 minutos, pessoal. Mais ou menos, né? Acho que não vai dar para falar tudo, não. Então, falando da etapa... Não, do terceiro pilar. O quarto pilar, educação e treinamento. Bom, a gente não precisa nem discutir muito sobre isso, né? Quem faz a gestão do controle de conhecimento dos operadores e mantenedores e da liderança, normalmente é o RH, né? O RH quando é RH, porque quando é pessoal nem sempre faz, né? Quando falamos de recursos humanos, então essa parte de educação e treinamento para os funcionários é a parte de RH. Só que muitas vezes o departamento de pessoal, que é a parte de salários e festas, administração do pessoal, muitas vezes assume essa responsabilidade por questão de equipe, né, de falta de funcionário, muitas vezes, né? As equipes são reduzidas, então não tem como fazer. Não tem como fazer, não. Alguém faz um pouco mais para ajudar. O que mais aqui? Bom, falar em treinamento é justamente para evitar aí evitar perdas muito grandes, né? Através de treinamento, capacitação, aquisição de habilidades e autoestima, que a autoestima é uma coisa assim, importantíssima, porque isso não tem como você fazer uma manutenção produtiva total legal, né, útil, se o funcionário não se sentir valorizado. Não estou dizendo valorizado em termos financeiros, porque logo é a primeira coisa que as pessoas pensam. Valorizado no sentido de reconhecido pelo trabalho que fez, né? Pela colaboração que deu. Olhar, quando aquela grupo de informação publica os gráficos, todo mundo vai lá olhar o gráfico, olha, verifica se melhorou, se piorou, o interesse, né? Demonstrando interesse por isso, né? Por todo o programa, né? É necessário que tenha um plano de gestão inicial de treinamento. Falando de inicial de treinamento, mas na verdade, hoje em dia, né, com questões de gestão, gestão de sistemas de gestão, como ISO 9000, ISO 14000 e tal, ela exige lá um plano de treinamento contínuo. Então é um plano de treinamento contínuo mesmo, que deve ser implementado, né, para todo o pessoal envolvido. Seja interno e externo, porque muitas vezes você contrata pessoas, por exemplo, para fazer manutenção de determinada informática, por exemplo. Muitas vezes a empresa não tem uma equipe de técnico de informática. Ela contrata uma empresa que presta o serviço de informática, de manutenção da informática, que vai fazer também a MPT da informática. É simples entender isso, porque se faltar um computador, você não tira nota e não fatura para a fábrica. Não tem ordem de produção, ninguém sabe o que vai produzir. Quer dizer, ou seja, a informática é tão importante quanto as máquinas, né? Treinamento de 5S, CEP básico, de controle estatístico do processo, é importantíssimo, né? Vai colocar a carta de controle na fábrica para medir a capacidade de produção e de estabilidade do processo, tem que conhecer a parte de estatística. Etapas, o quinto pilar é controle inicial. A execução da manutenção de equipamentos pode ter deficiências por falta de informações referentes ao histórico de funcionamento. Agora há pouco mesmo eu acabei falando sobre isso, sobre o histórico de funcionamento, porque
não existiam registros, né, das manutenções. Os registros das manutenções são importantíssimos, né, no funcionamento da máquina, no funcionamento da organização como um todo, né? E esse histórico, ele serve de base. Por exemplo, eu já vi isso aí muitas vezes. Desculpe quem faz assim, eu já viu que a calibração de instrumentos, por exemplo, parquímetro, né? É comum. Desculpa. Então, calibração de micrômetro. Tá bom. A programação é preventiva. Faz uma vez por ano. Pode fazer uma vez por ano. Beleza, faz. O auditor aceita, está aprovado. Maravilha. Mas isso aí é bom para a empresa? Nem sempre. Nem sempre. Porque a calibração, ela requer sair da empresa, fazer tem que ir para o laboratório muitas vezes, ou o laboratório que vem para a empresa para fazer, num custo aí elevado, quando a própria norma diz que a calibração pode ser feita, mas não é só calibração, é calibração ou verificação. O que é a verificação? É simplesmente você ter um padrão e checar aquele padrão se ele está funcionando, desde que o seu padrão seja certificado RBC. Se você tem lá o padrão certificado RBC, você usa ele para fazer a verificação daquele micrômetro, que é um levantamento muito mais simples e também tem que ser registrado também. Então, baseado no histórico daquele equipamento, a gente consegue fazer, ao invés de fazer anual, faz bienal, né? Então, ou faz há 3 anos, ou uma vez a cada 5 anos. Tem equipamento que você compra e usa, às vezes você usa o equipamento para fazer a calibração de outros, mas ele também está calibrado RBC, né? Então, aquilo de manutenção, se você não tem histórico, você tem que colocar uma coisa assim bem justa, bem próxima uma da outra, para não ter perigo na produção. Só que isso aí onera a organização de uma forma geral, né? Então é imprescindível que tenha uma gestão aí unificada de manutenção de novos equipamentos. Bom, aí sobre manutenção de novos equipamentos também é problemático, porque, bom, quantas vezes você comprou um equipamento, a organização comprou um equipamento, colocou lá, instalou, tá? Bom, para pegar um equipamento novo, já está tudo preparado, a área está toda preparada, recebe aquele equipamento, instala aquele equipamento, liga e começa a produzir, não é mesmo? Ah, não, tem que fazer no seu... Ih, meu Deus, CPK deu baixo. Bom, começou o problema. Você comprou uma máquina que não atende a sua necessidade de qualidade. Já criou um problema. Então, se você comprar um equipamento que não tenha os estudos prévios de estabilidade e capacidade, seja de variáveis ou atributos, ou qualquer estudo que você queira fazer, dependendo das variáveis que você vai controlar naquele produto, se você não tem, se o teu fornecedor, ou fornecedor novo, ou proprietário antigo, eles têm que apresentar isso para você, antes de você fazer o pagamento, porque depois que você fez o pagamento, adeus, nunca mais vai ver o dinheiro de volta. Modo de dizer, né? Vai dar trabalho. Então, após a aprovação pelo comprador em conjunto com o antigo proprietário. Tá certo? Pessoal, vocês me desculpem, mas eu acho que eu vou ter que encerrar, viu? Nós viemos até o pilar 5º. Eu vou falar só rapidamente. É 6, 7 e 8. São 8 pilares. Eu acho que eu já falei alguma coisa antes. Então eu vou dar uma corridinha por causa do tempo, né? Manutenção da qualidade. Pronto. Acabamos de falar na qualidade aqui atrás, na 5, né? Sobre controle inicial. Vamos falar um pouquinho aqui dessa manutenção da qualidade. Através da eficiente reparo de máquinas de produção, a TV tem como meta 0 defeitos. Então, é um conceito que as manutenções não têm. Certamente. Difícil, são poucas que tem.
As grandes empresas, empresas certificadas, ISO 9000 e tal, essas têm, mas a maioria não tem. Então, zero defeito, hoje ainda se aceita algum defeito, né? Não muitos, porque muitos também ninguém aceita, mas alguns defeitos aceita. No caso da manutenção da qualidade, é zero defeitos. A Toyota, o objetivo da Toyota é 10 ppm. 10 ppm significa 10 peças com defeitos em 1 milhão de peças produzidas. É quase zero, né? Esse é o programa zero defeito. O programa é zero defeito, lógico que zero é impossível, porque uma hora vai acabar acontecendo alguma coisa, né? Então, o setor responsável por qualidade, gerenciamento e gestão da qualidade deve atuar em conjunto com a gestão da manutenção. Manutenção e qualidade e produção, tudo junto, para atingir os objetivos. Esses objetivos são comuns a todos, a organização. Isso aí vai atender itens lá de cima da diretoria. Vai estar voltado lá para a diretoria, por consequência para o cliente também. Aí estão envolvidos dispositivos de medição, ensaios sem calibração, quebrados, trabalhos sendo executados sem estudo estatístico, em processos instáveis ou incapazes, sem documentação, sem controle efetivo dos produtos não conformes no processo, entre outros. Tem várias situações aí que, de fato, a manutenção da qualidade tem que acompanhar. São indicadores que aquele outro item lá, o terceiro pilar da informação, vai fornecer para a fábrica toda, né? O certo, já falei, é TPM Office. O TPM Office é a uso da metodologia da manutenção produtiva total em todos os setores da empresa, incluindo escritórios, né? Lá nos escritórios não acontece nada de errado. É o que a gente fica sabendo, né? Que não tem nada de errado. Mas um pagamento mal feito, uma compra mal feita, uma venda mal feita, isso vai atrapalha os objetivos, tanto nossos, internos como externos, né? São erros que podem ocorrer com materiais, erro da compra do material em si, ou da quantidade do material, ou do prazo do material, não vai chegar no dia, erro na emissão de notas fiscais emitida com produto errado, né? A informática ajuda muito nisso, mas mesmo com a informática ainda existe. Porque existem alguns, como se diz? Existem algumas brechas, né? Existem algumas brechas, até no sistema informatizado. Né? Existem brechas. Então, e quem descobre a brecha acaba usando aquela brecha, numa hora de desespero, acaba usando aquela brecha e acaba dando tudo errado. Erro de execução de cobrança, de recebimento, registro de funcionários e assim por diante. O oitavo pilar é a questão da segurança, saúde e meio ambiente, frente à gestão que objetiva um nível zero de acidentes ambientais de trabalho. Tem importância na medida em que torna obrigatória, através de leis e de requisitos ambientais e de segurança do trabalho, a prevenção de acidentes. Cada acidente cai a produtividade, né? Atrapalha o próprio funcionário, aumenta os custos, ou seja, saúde, segurança e meio ambiente estão voltados à parte de legislação, quase que é obrigatório, mas requer cuidados na manutenção. E isso daí, através do quê? Logicamente que tudo que nós falamos até agora vai estar voltado para isso daí, saúde, segurança e meio ambiente, atendendo os objetivos globais da organização, obviamente, né? Agora, se tudo isso aí for bem feito, o que vai acontecer com os acidentes de trabalho? Vão diminuir. Você trabalha com um ambiente de trabalho em condições boas, né? Limpo, seguro, aqui não fala de faixa de segurança, tal, mas nas leis de segurança do trabalho fala, né? Então são ambientes seguros, né? Que facilitam a manter os funcionários em boas condições, né?
Às vezes até questão de invalidez e tal. Então esse daqui são os 8 pilares. São os 8 pilares, passei rapidamente, né? Mas são 8 pilares. E isso daqui vai estar se quiser ver em detalhes, não esqueça, vai no YouTube, Olavo Tessaro, você vai encontrar lá, vai estar lá um MP4 para você dar baixa. Tudo bem? Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Lembrar que, deixa eu ver, tem uma listinha de coisas que eu preciso lembrar para vocês, viu? Ó, vi as sugestões, eu já pedi, né? Já pedi várias vezes, vocês podem mandar. Eu queria falar sobre, além dos agradecimentos, né? Pela participação, pelo Instagram, pela inscrição no Instagram. E que do EAD da Paradigma, você pode acessar lá o ead.sgqa.com.br. Então, lá você vai encontrar um treinamento de manutenção produtiva total, entre outros, né? São treinamentos disponíveis lá, já gratuitos. Tem de PDCA, de 5S, auditoria interna, o ECMPT e de análise de riscos e oportunidades. Agradeço também pelas likes nas postagens, né, pelas inscrições no Instagram e no EAD. Até a próxima, então. A próxima vai ser no dia... Hoje é dia 5. Daqui uma semana. Quinta-feira que vem, às 20 horas, eu aguardo vocês. O tema vocês vão receber durante a semana. Não percam. Tchau e até a próxima.